Muito boa noite, meus irmãos. Estou vendo aí a Marizene, o presbítero Antônio da Mata. Que Deus abençoe os irmãos e a todos aqueles que também estão conosco hoje para o estudo dessa noite. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus, nos preparando assim para juntos estudarmos um estudo concernente à palavra de Deus, ao que está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, saúde, vida, de estarmos mais uma vez aqui, ó Deus, compartilhando do que aprendemos, do que lemos na Tua palavra, nos livros, e isso é bênção, Senhor, porque é através do estudo da Tua palavra, da meditação nela, que o Senhor nos alimenta todos os dias. E o quanto nós necessitamos, Senhor, nós precisamos do alimento do Teu Espírito e da Tua palavra. Por isso, ser conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento, que a nossa atenção esteja focada, voltada agora para o que vamos ler, o que vamos aprender. Ser com cada irmão, o Senhor conhece os seus lares, conhece a todos que estão conosco e mesmo aqueles que não estão, que o Senhor visite com graça e misericórdia, abrindo o entendimento, dando sabedoria e principalmente, ó Deus, dando vontade do Teu Espírito de buscar mais o Senhor na palavra. Muito obrigado por tudo, fica conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, pessoal. A Adriana também entrou. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Vamos lá? Então, com a palavra de hoje, eu ainda não mandei para vocês, mas eu prometo de mandar aí nos próximos estudos. Nós acabamos aquela parte, né, que fala sobre o que ocorrerá então logo após o arrebatamento da igreja, não é verdade? E acabamos essa parte aí, né, falando sobre arrebatamento, como será esse arrebatamento. Vimos assim um bom pedaço sobre como a teoria dispensacionalista ou o pré-milenismo dispensacionalista ele enxerga essa questão. E hoje nós vamos falar novamente sobre essas linhas de pensamento, essas linhas interpretativas sobre o milênio, porque faz parte do nosso currículo. Eu sei que nós já demos uma passada nisso, mas agora nós necessitamos de nos aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a aula de hoje será sobre essas quatro correntes, né? O amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, que nós chamamos mais abreviadamente de dispensacionalismo, tá certo? Eu sei que vocês tiveram essa aula, eu dei uma, né, na verdade, aquela aula era o que tinha na cabeça apenas, né? Mas hoje não, hoje nós vamos trazer características talvez que nós não abordamos naquela aula, né? Para nos aprofundar e largar esse assunto sobre o milenismo, né? Colocar um final nesse assunto sobre o milênio, que é tão importante, né? Porque o Apocalipse traz sobre esse milênio que haverá ou que há, de certa maneira, e nós precisamos estudar para compreender as Escrituras e estar atento a tudo que as Escrituras ensinam, mas também para dar uma resposta apologética, né, àqueles que pensam de outra maneira e há uma confusão, há uma disputa assim entre as correntes teológicas também. Então a gente tem que estar preparado a quando as pessoas formularem
os seus pensamentos teológicos, nós sabermos o que eles estão falando e qual é a nossa opinião a respeito desse assunto, certo? Da volta de Cristo, do céu, da terra, da tribulação, da apostasia, do anticristo. Então, é sobre isso que nós estamos falando e é sobre isso que nós queremos nos aprofundar um pouco mais. Mas é a última aula sobre essa questão de milênio. Então, a gente já fecha aqui, já encerra aqui essa questão do milênio hoje, se Deus quiser, tá bom? Então nós vimos aí, eu acho que vocês têm ainda o material que eu mandei na apostila antiga, ainda vai ter uma parte aí sobre o que ocorrerá então logo após o arrebatamento da igreja, né? Nós terminamos lendo o texto de 1 Coríntios 51 e 52, que fala que os crentes serão arrebatados, serão transformados, glorificados. E a partir do encontro com Cristo, então, esses crentes estarão para sempre com o Senhor nos novos céus e nova terra. Ainda falamos um pouquinho, né, que os crentes habitarão no novo céus e nova terra. Esse é o local onde os crentes habitarão com Cristo para toda a sua vida, né? E teremos corpos glorificados próprios, em outras palavras, para morar nesse novo local. Vamos lá. Então, hoje nós vamos estudar o milênio e as interpretações do milênio, tá bom? Então, baseado na interpretação do livro de Apocalipse 24, né, que diz assim: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Bom, quanto a esse versículo de Apocalipse, desenvolveram-se 4 opiniões principais, tá certo? Sobre o milênio, sobre o reino milenar, esse reino aí que fala, esse finalzinho do versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se desenvolveram ao longo da história 4 principais interpretações, né? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, o qual é chamado esse último aí mais de dispensacionalismo, né? A Bíblia de Scofield é uma Bíblia dispensacionalista, né? Ela traz ali as dispensações e uma certa interpretação, ela divide, por exemplo, o que é profecia para Israel, povo de Israel, o que é profecia para a igreja. Então essa é uma visão dispensacionalista, né? De forma que nem tudo que você lê num salmo, o dispensacionalista ele prega na igreja dele porque aquilo foi para Israel, tá certo? Então eles são literalistas assim. Então se aquilo foi para Israel, não tem uma aplicação para a igreja. Então veja só como a forma como essas correntes teológicas e escatológicas elas interpretam as escrituras, afetam até o modo de ler a Bíblia, até o modo de pregar nas igrejas, tá certo? Então por isso é muito importante nós termos nós estudarmos isso e termos a nossa própria opinião. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o amilenismo. Os amilenistas creem que o milênio do Apocalipse 24, que nós lemos, ele não é exclusivamente futuro, certo? Mas já iniciou, já teve início quando Cristo foi glorificado no céu, juntamente com as almas dos crentes mortos. Então, Cristo está reinando, né? E milênio é apenas um nome dado para esse período da glorificação de Cristo até a sua segunda vinda. Então é assim que os amilenistas, no caso presbiterianos, são amilenistas, né? A igreja presbiteriana, no geral, é amilenista, embora há membros, né, há indivíduos dentro do presbiterianismo, dentro da igreja presbiteriana, da minha, da sua igreja, que são pré-milenistas, históricos, que são pós-milenistas.
É difícil ter um presbiteriano dispensacionalista, mas ainda assim pode se encontrar, tá certo? Mas enfim, o presbiteriano, assim, vamos dizer assim, que é presbiteriano mesmo, conhece é, a confissão de fé da igreja, conhece a Bíblia, a teologia reformada, ele é milenista, não é? Por convicção. Então, não tem essa visão de que o milênio é apenas futuro. O milênio é agora, nós estamos vivendo o milênio. Cristo está reinando. Interessante que essa semana eu recebi uma, né, um pedido de aconselhamento de uma irmã em Cristo, em que os testemunhas de Jeová estavam importunando, dizendo que Cristo ainda não reina, né? Jeová só vai entregar o reino para ele lá no final, lá no juízo, quando tudo tiver concluído, então Jeová vai entregar, escolheu Jesus Cristo para ser o rei da terra. Né? É uma visão, de certa forma, é, não amilenista, né? É uma visão, eu diria, próxima ao dispensacionalismo. Mas a visão amilenista, portanto, não vamos confundir as coisas, não vamos adiantar ainda. A visão amilenista é de que o reino começou com a glorificação de Cristo, quando ele foi assunto aos céus, ele começa a reinar, né? Ele retomou a sua glória que antes tinha junto ao Pai, e agora ele está reinando, e vai continuar reinando, né? Então, esse é o milênio interpretado pelos amilenistas, pelos presbiterianos, pelos reformados, portanto, né? Ah, os amilenistas, portanto, creem que o milênio deve ser interpretado à luz de todo o livro de Apocalipse, isto é, na ordem, não em ordem cronológica, como fazem essas outras correntes, mas como descrevendo o que acontece durante toda a história da igreja a partir da vinda de Cristo, né? Então, os amilenistas interpretam o livro de Apocalipse não como ordem cronológica, capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º, não. Ele interpreta ali como em 7 divisões, principalmente. O livro de Apocalipse em 7 divisões. Cada divisão dessa vai contar praticamente a mesma história, destacando ou evidenciando algumas características da vinda de Cristo até o seu retorno, até a sua glorificação, até a sua tomada do reino, quando ele entrega o reino para o Pai, certo? Então é assim que o amilenista ele interpreta e interpreta esse versículo de Apocalipse 24 também, como fazendo parte de uma desses quadros, né, do Apocalipse, e não como fosse uma coisa assim cronológica, né? Mas outras correntes, como eu já disse, interpretam e chegam a conclusões devido à sua interpretação cronológica do texto de Apocalipse. Realmente não tem como ler Apocalipse e dizer assim, não, o capítulo 1, o capítulo 2 diz coisas que vêm depois do capítulo 1 que sucedem ali cronologicamente. Não acontece. Às vezes o autor ele repete as coisas. Então, no capítulo 10, por exemplo, ele fala coisas do capítulo 2, né, ou do capítulo 3. E é assim que acontecem, porque são quadros, né, formas de ver. São ali os 7 quadros do Apocalipse, que na hora exata, quando estudarmos o livro do Apocalipse, eu quero deixar isso muito bem claro para vocês, se Deus quiser. Então, o amilenismo ele crê que o milênio seja interpretado à luz de todo o livro de Apocalipse, certo? Não em ordem cronológica, mas sim descrevendo o que acontece durante toda a história da igreja a partir da vinda de Cristo. Creem no aprisionamento de Satanás durante o período entre a primeira e a segunda vinda, não significando que Satanás está totalmente preso, né? Satanás é um espírito.
e que essa prisão nada mais é do que uma limitação do que Satanás podia fazer e agora não pode fazer mais, né? Então, é assim que o amilenista enxerga essas questões, né, de Apocalipse. Vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 20, verso de 1 a 3, né? Já que lemos o verso 4, eu sugiro que leiamos também o verso de 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Olha quantas referências a Satanás, né? E o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, né? Vi também tronos. Não, aí já é o versículo 4. Então, esse aprisionamento de Satanás, o amilenismo enxerga como uma limitação da ação de Satanás. Apesar de estar preso, né, estar limitado, ele ainda continua a fazer muitos males, mas esse não tantos quanto ele fazia antes da vinda de Cristo, né, antes de ser derrotado por Cristo lá no deserto, quando Jesus Cristo reagiu às suas tentações, glorificando ao Pai, portanto. Ele limitou, né, ele amarrou amarrou Satanás, não é? E despojou das suas armas, porque antes ele tinha liberdade para enganar as nações. E agora não tem mais, porque com a vinda de Cristo o evangelho está sendo pregado, não é? E Satanás não tem mais esse poder de enganar as pessoas, tá certo? Então, só um pouquinho aí sobre o que significa esse aprisionamento de Satanás para nós, amilenistas e presbiterianos, né? É, o reino de Deus está presente agora no mundo, pois Cristo governa por meio da palavra e do Espírito, certo? Esse é o governo de Cristo, né? Apesar de todo o seu poder também. Embora também aguarde um reino futuro, né? O presbiteriano não é que ele acredita que não vai ter um reino futuro, vai ter o reino futuro. Mas o reino futuro vai ser perfeito e glorioso, sem pecado, sem diabo, sem os incrédulos. Esse é o reino futuro, né? E não um, um reino como as outras correntes pensam que haverá somente a partir da volta de Cristo. Nós cremos também no reino glorioso e futuro, né, um reino em que o mal não haverá mais de jeito nenhum. No entanto, nós cremos que Cristo ainda reina, né? O seu ministério ainda não acabou, seus inimigos não foram colocados por escabelo dos seus pés, mas ainda isso chegará, mas isso não quer dizer que Cristo não reine através da sua palavra, do seu espírito, do seu poder, né? É, o reino do mal, Cristo está reinando e o reino do mal ainda subsiste, né? Junto com esse reino de Deus na terra. O mal ainda subsiste, o Satanás ainda tem certa limitação de poder, né? E o pecado está aí na humanidade, ainda não foi tirado. Então, somente no futuro que haverá mesmo um reino glorioso, um futuro glorioso, como nós cremos. Antes que Cristo volte, porém, o evangelho será pregado em toda a terra, é assim que crê o amilenista. A conversão da plenitude de Israel é uma forma cada vez intensificada, a conversão da plenitude de Israel. Nós cremos também que isso haverá, mas quando falamos isso, nós falamos dos eleitos de Israel e não a nação inteira. E uma forma cada vez intensificada de tribulação. Nós cremos que a tribulação e a apostasia, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais vai se intensificar a tribulação e a apostasia. E a manifestação pessoal do anticristo vai acontecer de maneira pessoal mesmo, né? Não vai ser simplesmente uma força,
um governo, mas nós cremos que haverá uma figura, uma pessoa que será a figura do anticristo, portanto. É assim que o milenismo interpreta a Escritura. Sobretudo, esse anticristo, né, ele perseguirá os santos de Deus. Então aí se conhecerá de fato aqueles que são salvos, aqueles que conhecem as Escrituras, perceberá, né? O espírito do anticristo já ronda, está por aí, né? A gente vê quantos crentes são perseguidos, o quanto a igreja verdadeira, o crente verdadeiro é perseguido, né? Nem sempre o crente ele é perseguido, né? Porque infelizmente há muito secularismo na cultura cristã, há muito secularismo dentro da igreja e há muito crente há muito crente mundano, né? Parece ser uma incoerência falar isso, né? Parece ser controverso, mas nós chegamos numa época em que precisamos evangelizar os evangélicos, né? Porque há uma classe de evangélicos aí que, primeiro, não conhece nada das escrituras e, segundo, nega, né, os princípios básicos da escritura, né? De que né, só Jesus Cristo salva, né? Como eu disse para vocês, acho que eu já disse para vocês isso, eu cheguei a ouvir de alguém, né, de que uma pessoa que morreu e não estava na igreja, não era crente, né, que ela foi salva simplesmente porque Deus falou o coração dessa outra pessoa que ela estava no céu, que ela foi salva. Não importa o que ela tinha feito antes, não importa o que ela era antes, né, mas ela foi salva porque Deus disse ao coração daquela pessoa que ela foi salva. Né? Então temos que tomar cuidado. Né? Isso é coisa de crente, né? Pessoas que dizem que amam a Deus, que servem a Deus, que estão na igreja. Então, uma coisa totalmente um disparate contra as escrituras sagradas. Tá certo, gente? Então, além de tudo que já foi dito sobre o milenismo aqui, é isso aí, né? Então, antes que Cristo volte, porém, o evangelho será pregado em toda a terra, a conversão da plenitude de Israel, uma forma cada vez mais intensificada de tribulação, apostasia e a manifestação pessoal do anticristo. E, sobretudo, se dará isso na forma da perseguição aos santos de Deus. Ok? Então, isso é milenismo. Alguma pergunta quanto a isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar aqui. Marizene, boa noite também. Zete Sampaio. Boa noite, Zete. Seja bem-vinda. A Lúcia, boa noite. Seu esposo estiver junto aí. Novo céu e nova terra será. Amém. A Miriam, boa noite, Miriam. Boa noite, Joana e Zé Carlos, que estão conosco aí. Deus abençoe, irmãos. O Toninho também sempre está com a Luciana, com a sua família lá. Que Deus abençoe, Toninho. Muito obrigado pela vocês estarem conosco estudando nessa noite aí. Vamos lá, irmãos, voltando ao estudo, certo? Agora o pós-milenismo. Já vimos o que é milenismo, mais ou menos. A gente nunca vai saber tudo sobre todas as correntes, tá, gente? A não ser que você seja um professor, né? Um professor de escatologia, um professor de teologia sistemática. Aí você vai dominar todos os. Né? E mesmo assim, há alguns desses ramos que eles se ramificam ainda mais. Por exemplo, dispensacionalismo, é difícil definir o dispensacionalismo, porque há tantos ramos dentro do dispensacionalismo que né, eles mesmos muitas vezes brigam entre si porque não concordam com o assunto. Tá certo? Mas existe uma linha geral de dispensacionalismo ou dispensacionalista, que é a que nós vamos explicar por último aqui. Mas vejamos o que é o pós-milenismo, né, essa interpretação. Lembrando, os reformados, os presbiterianos são amilenistas na sua forma de enxergar o milênio e o Apocalipse, algumas partes da história aí. O que é o pós-milenismo? Há pontos em comum entre o pós-milenismo e o amilenismo. Né?
a pontos nossos que se encontram. O pós-milenismo crê que o reino de Deus está em vigor, assim como os amilenistas creem que está agora o reino de Deus. Porém, eles também creem que o reino de Deus está em expansão através do ensino e da pregação da palavra de Deus. Tá certo? Eles acreditam que nós vamos alcançar o reino de glória, o reino vindouro, através do que nós temos hoje, com a pregação da palavra, com as orações. Então, eu diria assim que eles são. É, eles, né, eles têm uma forma assim de enxergar bem diferente, né? Bem diferente. Porém, né, eles vão crer nessa expansão aí do reino de Deus através da pregação da palavra de Deus. Ou seja, é, necessariamente não vai ter uma grande tribulação, não vai ter uma grande apostasia. Eles meio que diluem isso, né, na história do cristianismo, tá certo? Eles acham que vai ter grandes tribulações em certos pontos, grandes apostasias em determinados locais, em determinados períodos da igreja. Então, eles têm uma visão, assim, eu diria, otimista, né? De que tudo vai melhorar através do quê? Da pregação, do ensino, das orações, da influência da igreja, né? No mundo, né? Então, eles interpretam, por exemplo, a parábola da mostarda, que o reino de Deus é semelhante a uma mostarda que é pequenininha, né? Mas depois de plantada ela cresce e aninha muitos pássaros. Jesus falou sobre isso, né? Sobre o fermento que a mulher põe na massa e durante a noite ele faz o seu trabalho, né? E fermenta todas as porções de massa, praticamente invisivelmente. Então, baseado nesses textos, o pós-milenismo crê que será assim, que ninguém precisa se amedrontar. Pelo contrário, tem que ser otimista, né? Porque as coisas tendem a melhorar e Cristo volta quando tudo tiver então concluído aí, tiver bom, Cristo vai voltar. Essa é a visão deles, tá bom? Porém, eles também. Não, que já li. Essas atividades farão com que o mundo seja cristianizado, né? O que resultará num longo período de paz e prosperidade chamado milênio. Então, o milênio para eles nada mais é do que o término já desse período que eles traduzem que há um milênio, né, que tá acontecendo, mas que o final desse milênio, chamado de milênio também, né, vai culminar com um período de paz e prosperidade, né, um período áureo para toda a humanidade, através da pregação da igreja. O mal não será totalmente eliminado, dizem os pós-milenistas, mas reduzido devido à influência moral e espiritual dos cristãos. Tá difícil. Tá difícil, né? Tem de cristão dando mau testemunho, mas enfim. Essa é a visão pós-milenista. A igreja se tornará muito importante e muitos problemas sociais, econômicos, educacionais serão resolvidos através da pregação. Né? A gente sabe que o evangelho é sal da terra e luz do mundo. Ele serve mesmo para modificar, ele tem modificado. Mas não é essa a expectativa quando nós lemos as Escrituras, vemos o sermão profético de Jesus de Mateus 24, vemos o Apocalipse, não dá para chegar a essa conclusão. Mas, enfim, essa é a visão pós-milenista. Né? A igreja vai se tornar algo muito importante sobre a terra, né? A influência dos cristãos e muitos problemas serão resolvidos. Sem dúvida, essa é uma visão bem otimista sobre o que ocorrerá ao mundo antes da volta de Cristo, certo? Nós falamos também já sobre pós-milenismo, os irmãos estão aí, eu creio que, preparados para responder. Então, vamos retomando, né? O que é milenismo? É uma visão de que o reino já está acontecendo, né? Só que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, né? Haverá uma grande tribulação, uma grande apostasia e a revelação do anticristo. Aí Cristo volta. Né? Em suma, é isso aí. Pós-milenismo.
Ah, também está havendo o milênio está acontecendo. Mas haverá uma era áurea, né, futura, em que a igreja ela vai permear tanto a palavra, vai disseminar tanto a palavra na sociedade, vai cristianizar a sociedade. O mal ainda existirá, mas reduzido ao mínimo, né? E então Cristo volta para implantar o milênio, uma era ainda mais dourada, muito mais bela. Então essa é a visão pós-milenista. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande nos comentários aí. Esse período áureo em que os pós-milenistas creem se findará com a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e o estado final, né? Se findará não, né? Se prolongará. Preciso mudar a palavra aqui. Se prolongará, né? E até melhorará com a volta de Cristo, segundo os pós-milenistas. Pré-milenismo histórico. Essa corrente é interessante, né? Há vários presbiterianos pré-milenistas históricos, né? Eu conheço alguns deles aí. Então, qual que é essa versão do milênio? Qual que é essa versão da escatologia, do final de tudo, da volta de Cristo? Bom, faz-se necessário uma discussão separada entre o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista. Porque essas duas vertentes pré-milenistas, as duas são pré-milenistas, porque as duas acreditam num milênio futuro, né? Num milênio futuro, né? No entanto, são correntes que acreditam em 1000 anos futuros, mas que há divergências entre si, né? Então, por isso, elas precisam ser discutidas separadamente, né? Elas vão divergir em importantes pontos dessa doutrina aí. Então, tem que estudá-la separada. Muito embora ambos creiam num reinado terreno milenar de Jesus Cristo sobre a terra antes do estado final. Então, nisso elas são parecidas. Por isso, chamado de pré-milenismo, né? Ó, amilenismo, o A significa que não tem milênio, né? Embora nós cremos no milênio que está sendo vivido. Pós-milenismo acredita só né, que esse milênio está existindo, mas que o período áureo, né, é a extensão desse milênio. Né? Então, pós-volta de Cristo. Né? Pós-volta de Cristo. E o pré-milenismo, né? Ele acredita num milênio antes da volta total de Cristo. Tá certo? Lembram-se que o dispensacionalista acredita que Cristo vai estar voltando, aí os santos ressuscitam, né? Os que estiverem mortos, os que estão aqui são transformados e eles voltam para a boda do Cordeiro. Aí ficam 7 anos lá no céu. 7 anos. Né? Findando esses 7 anos, são 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de tribulação. Aí Jesus Cristo volta, né? E vai destruir Satanás, vai reinar esses 1000 anos. E, né? Bom, nós contamos já. Tem aí mais para frente a história do dispensacionalismo e mais para cima também vocês podem pegar lá, tá bom? Então é pré-milenismo porque ambas correntes creem num reinado milenar, num reinado aqui na Terra de Jesus Cristo. Por isso, os dois chamam pré-milenismo, só que um histórico e outro dispensacionalista. O pré-milenismo é um antigo conhecido da igreja desde o segundo século, certo? Essa linha de pensamento é bem antiga, o pré-milenismo histórico. Se bem que o amilenismo também, né, já há indícios lá em Agostinho também, né? Santo Agostinho também, a forma dele enxergar era amilenista. Os pré-milenistas históricos creem que antes da volta de Cristo, todas as nações serão evangelizadas. Nós cremos também.
há alguns pontos que se convergem entre as linhas, essas linhas de interpretação. De que haverá grande tribulação e grande apostasia e na manifestação pessoal do anticristo. Tudo isso aí nós concordamos, tá certo? Eles creem também, esses pré-milenistas, creem na evangelização de todas as nações antes da volta de Cristo, na grande tribulação, na grande apostasia e na manifestação pessoal do anticristo. Creem que quando Jesus Cristo voltar, em uma só etapa, como nós cremos também, né? Diferente do dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista, que crê que Cristo volta em duas etapas. Né? Então, eles creem também que Cristo voltará em apenas uma etapa. Os crentes mortos ressuscitarão e os crentes vivos serão transformados e arrebatados. E se encontrarão com Jesus nos ares e junto descerão à terra. Você pode estar pensando assim, mas pastor, é igualzinho ao amilenismo, o que tem de diferente? Bom, até aí não tem nada de diferente. Né? O anticristo será exterminado e o seu reino opressor, né, que deu início à grande tribulação, terá fim. Concomitantemente, a maioria dos judeus se converterão e crerão em Jesus como Messias prometido. Aí começa a divergência, né? Porque o pré-milenismo histórico, assim como o dispensacionalismo, eles creem numa conversão literal de Israel, da nação de Israel. Né? Quando lá em Romanos, capítulo 11, vai dizer que todo Israel será salvo, eles creem no literalismo de que a nação, né, ou quase toda a nação, será salva. Né? O que nós cremos que apenas os eleitos, né? Quando esse todo Israel Paulo está falando, são todos os eleitos de Israel. Né? É esses israelitas a que Paulo está se referindo. Portanto, nós já explicamos isso também acima em outras aulas. Vocês podem resgatar aí do próprio Facebook essa aula sobre a conversão, né, de Israel como um dos sinais da vida de Cristo. Nós cremos que isso vai acontecer, né? Mas são os eleitos de Israel, e não a nação. Só porque nasceu israelita já ganha salvação. Não dá para entender isso, mesmo porque Judas, né? Judas era israelita e tantos homens que cremos que está no inferno porque negaram a Cristo, né? O outro ladrão da cruz, que foi crucificado, né, o próprio Herodes, né, que esnobou de Cristo, que, enfim, o negou, né, de certa maneira, quando Paulo pregou também para os líderes da sua época. Então, essas pessoas que eram israelitas, algumas eram, né, ou tinham pelo menos parentesco, como Herodes, um parentesco israelita, não cremos que pelo fato de ter alguma linhagem, alguma coisa assim, eles foram salvos por isso. O apóstolo Paulo trata isso em Romanos, dizendo que nem todo israelita, né, ele é salvo. Né? Capítulo 9 de Romanos, Paulo vai tratar sobre esse assunto também, 9 e 10. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então, qual é essa visão pré-milenista histórica, né? Cristo volta em uma só etapa, os mortos ressuscitarão, os crentes vivos serão transformados, arrebatados, enfim. Né? Concomitantemente, a maioria dos judeus se converterão e crerão em Jesus como Messias prometido. Cristo estabelece o seu reino milenar e governa com vara de ferro, juntamente com os redimidos sobre todo o mundo, incluindo as nações incrédulas. Então eles acreditam que esse reino milenar de Cristo aqui na Terra vai se dar ainda com a presença de pecadores. Vai ser um tempo áureo, porque é Cristo que vai estar reinando, mas ainda vai ter pecador no mundo, certo? Que, né, assim, diverge daquilo que nós lemos as Escrituras. Mas essa é a interpretação deles. E não pense que eles não têm base, né? É aquilo, né? Quem tem um texto acha um pretexto, né?
Então, há teólogos em todas as linhas de pensamento, há teólogos, não são leigos, né? Há teólogos do dispensacionalismo, há teólogos do premilenismo histórico, há teólogos do amilenismo e há teólogos do pós-milenismo. E grandes teólogos, por sinal, de cada uma dessas partes, né? O que não há é concordância entre as partes, né? E nós devemos, então, estudar as escrituras e optar por aquela que melhor cremos, né? Que, que, que faz sentido. E para nós faz sentido o amilenismo. Então, os judeus se converterão, né, e crerão em Jesus, porque eles acreditam naquela promessa literal da conversão dos judeus, né? Cristo vai estabelecer o seu reino, ainda haverá nações incrédulas no mundo, mas Jesus ele vai reinar junto com os eleitos sobre essas nações. O pecado ainda existirá, entretanto, o mal será reduzido a ponto da justiça prevalecer sobre a terra. É assim que eles creem, como nunca antes aconteceu. Será um período de paz e prosperidade sobre a terra, e até o deserto florescerá. Creem assim, né, os pré-milenistas históricos. Próximo ao fim do milênio, então, Satanás, que estava preso, eles creem também nessa prisão de Satanás, né, nessa limitação do poder de Satanás, será solto de suas cadeias e voltará a seduzir as nações, a exemplo do que ele fazia antes do nascimento de Jesus, antes do sacrifício de Cristo também, da obra de Cristo que Cristo fez na terra. Então, Satanás será solto, seduzirá aquelas nações ímpias que Jesus e o seu povo estará governando, né? E esses, juntos com Satanás, essas nações, esses ímpios, eles vão se unir para atacar o acampamento dos santos, né? Então eles interpretam Ezequiel 38 e 39, que é a batalha de Gog e Magog, e Apocalipse 20, de 7 a 10 também, como sendo esse período, esse momento, em que Jesus, no final do milênio, né? Portanto, Satanás vai ser solto, né? E, e vai se juntar para atacar, inclusive, o acampamento dos santos, porque essa é a expressão usada lá em Ezequiel. Né? Vamos abrir só para dar uma olhada, Ezequiel 38 e 39 vai falar sobre Gog e Magog. Né? Há algumas linhas dispensacionalistas, né, o pré-milenistas aí, que interpretam esse Gog e Magog como o povo árabe, que vai, né, que sempre está em volta de Israel ali, sempre esteve. Né? Se você vê o mapa ali, é tudo país árabe em torno de Israel, né? E eles odeiam Israel, a Palestina, né? A Palestina ali, eles sofrem muita influência dos povos árabes, porque também são árabes, né? De certa maneira, a sua raiz, né? Ali são povos que invadiram Israel na época em que Israel, os muitos êxodos de Israel, e hoje também eles reivindicam aquela terra para si, né? Então vejamos aí Ezequiel, capítulo 38 e 39, né? Que conta essa história, né? Ou essas profecias a respeito de Gog e Magog. Então, o pré-milenista histórico interpreta isso como sendo, né, essa batalha que vai acontecer, o Armagedon, né, a batalha de Gog e Magog é o Armagedon, é a guerra final entre Jesus e seus santos, né? Logicamente Israel, aquelas pessoas que vão se converter, lembrem-se que vai ter uma grande conversão de Israel contra essas nações ímpias que vão ser comandadas pelo próprio Satanás aí no final, quando ele for solto. Então veja aí, ó. Eu pus 37, 38 e 39, certo? Ezequiel 38 e 39. Vou ler só um pedacinho, né?
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, e Meseque e Tubal. Far-te-ei que volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudos empunhados todos a espada. Persas e etíopes e Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo, que se reuniu a ti e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Esse povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. E aí vai falando a profecia, né? Deus falando que vai se vingar, né? E inclusive no capítulo 39 vai falando como Deus vai se vingar desse Gog e Magog, né? No final do 38 ainda ele vai dizer assim, verso 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Né? E Apocalipse também 20, do 7 ao 10, vai tratar, né? Vai falar novamente sobre o Gog e Magog. Olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo do céu e os consumiu. Então percebam, é a mesma, né? Apocalipse está citando, na verdade, Ezequiel. Nada, né? É exatamente isso. Mas a questão é os eventos, em que ordem está sendo colocado. Cada linha projeta os eventos para antes ou depois do milênio, que estão acontecendo agora, né, uma interpretação de que isso já está acontecendo ou que acontecerá. Né? E esse é o caso da linha pré-milenista histórica. Né? Eles acreditam que essa grande guerra haverá, então, da forma como nós estamos dizendo aqui. Então, Deus os destruirá em eventos catastróficos, com fogo, saraiva e enxofre. Satanás será lançado no lago de fogo. É assim que eles pensam, né? Isso marcará o fim do milênio. Segue-se a ressurreição dos incrédulos, né? Até aí, só quem tinha sido ressurreto eram os eleitos de Deus, lá e foi encontrar com Deus nas nuvens. Nós, milenistas, cremos que acontece tudo de uma vez só. Quando Cristo voltar, ressuscita os justos e os injustos, e haverá então um tribunal, né? E os eleitos já foram justificados pelo sangue de Cristo, né? Haverá apenas uma menção, mas o pré-milenista então acredita que todos vão dessa maneira serem julgados, né? E que isso vai marcar o fim do milênio, essa ressurreição agora, mas somente desses incrédulos, correto? Então, quando Deus, nessa batalha, destruir Satanás, ele vai lançar, né, que vai ser essa batalha aí de Gog e Magog, ele vai lançar Satanás lá no Lago de Fogo, como diz Apocalipse, né? E isso então vai marcar o fim do milênio. Aí
vai se ressurgir os incrédulos e o julgamento final de todos os homens, tanto dos crentes como dos incrédulos, né? Ou seja, Cristo já vai ter ressuscitado os crentes, vai ter trabalhado com os crentes, porque eles governarão as nações, inclusive que inclui incrédulos, mas agora que os crentes serão julgados juntamente com os incrédulos. Os crentes serão julgados para receber o galardão, e os incrédulos, né, é, serão lançados no final de tudo, com o diabo e seus anjos, né, lá no Lago de Fogo. Tá certo? É assim que o pré-milenista interpreta essa parte do Apocalipse. E nós enxergamos, nós vemos no Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 21, de um grande trono branco que haverá na vinda de Cristo. Né? Apocalipse 21 vai dizer que há novo céu e nova terra, mas também antes, no capítulo 20, verso 11, melhor dizendo, 20, verso 11 diz: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ok? Então vai falar sobre esse julgamento do trono branco. Então os amilenistas interpretam esse julgamento do trono branco, onde comparecerão crentes e incrédulos. Esse nome é grande porque Deus é grande, né? Um grande trono branco. Mas o trono branco é porque é um julgamento baseado na santidade de Deus, na pureza de Cristo, tá certo? Por isso que é chamado de o julgamento, ou o grande julgamento melhor, o julgamento do grande trono branco, né? Significando a grandeza e a santidade de Deus. Finalmente, após o julgamento, o estado final será instaurado. Os ímpios serão lançados no mesmo lugar onde estará Satanás e seus demônios, o lago de fogo, e lá ficarão eternamente. Não tem mais. Né? Nenhuma coisa todos concordam, irmãos, né? É de que no final será separado. Né? Somente algumas seitas por aí que pregam a extinção, né? Que somente os eleitos, que no caso é os testemunhos de Jeová, acreditam que somente os testemunhos de Jeová vão morar com Jeová, vão morar com Deus, mas que aquelas pessoas que foram más, elas serão extintas, né? Serão queimadas no fogo e serão extinguidas, né? Eles creem numa extinção total. Mas essas linhas, tirando esses, né, esses hereges totais aí, que são essas seitas, Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista do sétimo dia, então tem algumas seitas aí perniciosas. Quando a gente começa a estudar, arrepia mesmo, né? Porque a gente conhece a doutrina aí e até pensa, né? Até se engana muitas vezes achando que são irmãos em Cristo. Mas essas doutrinas, elas têm, assim, uma ideia muito deturpada das escrituras. Mas não é o caso dessas linhas teológicas. Todas elas, então, vão concordar de que, no final das contas, Cristo vai reinar com os eleitos e os ímpios, né, vão ser julgados com Satanás e os seus anjos no inferno, e isso será pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Então, né, apesar das divergências em como isso vai acontecer, né, todos creem que Cristo vai voltar, todos creem que os salvos, que os eleitos, né, os escolhidos de Deus, os que aceitaram a Cristo serão salvos, tá certo? E os demais, então, serão lançados no inferno para viver lá eternamente. Bom, finalmente, após o julgamento, o estado final será instaurado. Já li isso aí. Então, os salvos viverão para sempre junto com o Cordeiro no novo céu e nova terra, tá? Então, Apocalipse 21, onde a gente abriu lá, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então aí nós vemos, né, a conclusão já. Aí já é o começar da eternidade mesmo, né?
Todas as coisas estão sendo aí restauradas, né, renovadas, e é nesse local onde os crentes vão morar para sempre, né, nesse novo céu e nova terra, nesse novo local, onde Cristo vai habitar com os seus para sempre. Tá certo? Cristo vai ser a lâmpada, diz aqui em Apocalipse, vai ser a lâmpada, né, o que vai iluminar esse local. Então, irmãos, vejam, é muita informação, né? Então, essa é a visão pré-milenista histórica. Para a gente encerrar aqui, é mais. Eu não vou falar muito sobre o dispensacionalismo, porque já foi falado muito lá em cima sobre o dispensacionalismo. Então, para não se tornar repetitivo, né, nós vamos apenas nos limitar a dizer aquilo que ainda não dissemos a respeito da corrente do pré-milenismo. Lógico, não vamos dizer tudo que falta ainda, porque principalmente essa corrente, ela tem muitas ramificações. Então, dizer algo a respeito do dispensacionalismo não quer dizer que você esteja dizendo tudo, você está dando uma vertente, porque há muitas vertentes, né? Os teólogos se divergem dentro do pré-milenismo dispensacionalista, né? Então, apesar de ser um dos conceitos mais difundidos nos nossos dias, o ramo do pré-milenismo chamado de dispensacionalista, que faz distinção absoluta entre Israel e a igreja. Então, a primeira característica deles, eles fazem distinção. Israel é uma coisa e a igreja é outra, né? Como dois povos separados, né? Apesar dessa influência que eles têm nos nossos dias, o dispensacionalismo ele é recentemente novo, né? Quem criou foi John Nelson Darby, de 1800 a 1882. Esse teólogo, né? Ele pesquisou tal e começou a disseminar essa linha, né? De pensamento, de interpretação sobre o milênio de Apocalipse, tá certo? Então eles creem que, né, que o milênio será aqui na Terra, Cristo vai governar esse milênio, enfim, nós já tratamos lá em cima. Mas o que nós queremos trazer de novidade é que eles creem que Deus tem um Deus tem um plano para Israel que é diferente do plano para a igreja. Eles dividem, né? Eles desassociam aquilo que é para Israel e aquilo que é para a igreja, né? Eles são literalistas, nós já falamos bastante sobre isso, e esse literalismo compromete muitas vezes a sua interpretação do texto da Bíblia, né? O dispensacionalista compartilha com o pré-milenismo histórico a convicção de que Cristo reinará durante 1000 anos sobre a Terra, certo? Então ele compartilha, né, com o pré-milenismo histórico que nós acabamos de ver. Cristo então vai reinar literalmente esses 1000 anos. O amilenista e o pós-milenista não acreditam na literalidade dos 1000 anos do governo de Cristo. Tá? Acreditam que já está acontecendo. Mas o dispensacionalista, o pré-milenista histórico, ele acredita que haverá esse reinado de 1000 anos terreno. Porém, há diferenças substanciais entre essas duas vertentes do pré-milenismo. A primeira característica do dispensacionalismo, que nós estamos vendo agora, que difere de todos os outros sistemas de compreender as escrituras, é que eles concebem a relação de Deus com a humanidade em 7 dispensações, né? São 7 dispensações. Eles acreditam que Deus deu 7 provas para a humanidade, tá certo? Nós não estamos na última ainda, tá? A primeira, inocência. A segunda, consciência de responsabilidade moral. A terceira, governo humano. A quarta, promessa. A quinta, lei. A sexta, a igreja. E a sétima, o reino, né? Então, essa é uma das linhas de dispensações, porque há outras, há o período da graça, o período da lei, tá certo? Então, segundo eles, nós estamos vivendo agora o período da graça. O período da lei foi na época do Antigo Testamento, antes da volta de Cristo, né? Mas mesmo esse período da lei, ainda assim, para eles se subdividem.
tá certo? Então, a forma deles pensarem, primeiro, é dicotomista, né? Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. Não se misturam. Segundo, o plano de Deus para a humanidade como um todo foi dividido em 7 planos: inocência, consciência da responsabilidade moral, governo humano, promessa, lei, igreja e reino. Certo? Dispensação para eles é um período no qual o homem é ou foi testado numa relação de obediência a algumas revelações específicas da vontade de Deus. Então, a dispensação nada mais é do que um teste que Deus está aplicando à humanidade. E Adão, segundo eles, Adão foi testado e foi reprovado, e foi de fato, né? Nós concordamos mas que isso está dentro do plano de Deus, Deus havia planejado dessa forma, não há a menor dúvida. Porque senão Deus, se Deus foi surpreendido, então Deus ele não é onipotente, certo? Ele não é soberano. E isso comprometeria, então, a soberania de Deus. E nós cremos que Deus, apesar das coisas terem acontecido como aconteceram, nós cremos que é um plano de Deus. Nós não conhecemos esse plano. A nossa mente é limitada para entender, né, a eternidade, a completude, a perfeição de Deus. Mas nós cremos que tudo o que aconteceu, até mesmo o pecado humano, né, já estava dentro do plano de Deus. Tá certo? É assim que nós cremos. Deus, em momento nenhum, ele foi surpreendido. Tá certo? Isso é soberania. Né? Isso é o que a igreja reformada, a igreja presbiteriana crê, na soberania completa de Deus, absoluta de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Bom, nós vamos continuar então. A dispensação é o período no qual o homem é ou foi testado numa relação de obediência a algumas revelações específicas da vontade de Deus. No pensamento dispensacionalista, os israelitas gozam de certos privilégios em relação aos demais salvos da igreja. Isso significa que muitas promessas do Antigo Testamento, que supostamente foram direcionadas a todo o povo de Deus, e o Novo Testamento afirmar que dos dois Deus fez apenas um povo para si, apesar de todas essas declarações, apesar, né, da igreja crer que povo de Deus representa israelita e gentio, né? Segundo Efésios capítulo 2, os especialistas atribuem que as promessas, então, ali do Antigo Testamento, foram feitas exclusivamente ou apenas para o povo de Israel. Tá certo? Então vejam, é aquilo que eu falei, compromete a pregação, porque eu não posso pregar, por exemplo, num salmo onde Deus está falando para Israel. Deus está falando para o seu povo do Antigo Testamento. Porque eles interpretam que isso foi exclusivamente. Não tem aplicação agora para nós, não tem sentido para nós. Né? E nós cremos que nós somos a continuação do povo de Deus. Pelo menos é isso que nós enxergamos quando nós lemos Efésios capítulo 2. Vamos abrir lá? Lá, estamos encerrando já, tá? Mais 5 minutinhos aí a gente acaba. Talvez nem isso. Efésios 2, de 12 a 20. Olha o que diz aí. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Paulo está escrevendo uma igreja gentílica, na sua maioria, né? Éfeso, né? Ali na Ásia, né? Uma igreja de maioria gentílica. Então ele fala: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então perceba, essa era a condição dos gentios, né? Eles estavam separados, sim. Aí eles não eram povo de Deus, né? Mas olha só o verso 13 que Paulo fala: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, não é simplesmente que foi aproximado, é que dos dois fez um. Então, hoje não há diferença entre judeu e grego. Paulo fala isso em Colossenses também, Filipenses, né? Fala que não há mais diferença entre judeu e grego. Agora é povo de Deus, todo mundo é povo de Deus. A igreja é considerada
o novo Israel de Deus, tá certo? É o novo povo de Deus. É uma igreja mista de israelitas e de convertidos de todas as nações, povos, né? Lembram-se lá em Apocalipse, né? É uma multidão de povos de todas as tribos, línguas, nações. Ali é a igreja, né? Ali é a igreja. É o povo que Paulo está se referindo aqui no verso 13 em diante. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fosse aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Que corpo é esse? Ele vai falar aqui em Efésios. É a igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, o corpo que é formado por esses povos, judeus e não judeus convertidos a Cristo. Estáveis longe e paz não estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Quer dizer, profetas se relaciona com, né, Deus trazia a sua mensagem através dos profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento dos apóstolos, né? Então, Paulo fala aqui, sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? Aquela pedra de esquina, em que serve para dar continuidade a uma parede e a outra parede. Então, não existe isso, né? De Deus tratar diferentemente com dois povos diferentes, como os dispensacionalistas creem que aconteçam, né? E aí a teologia deles fica bipartida, né? Isso é para a igreja, não, isso é para Israel. Não, isso aqui eu tenho que ler como fosse somente para a igreja, isso só para Israel. E aí fica difícil, né? Quando você lê as coisas do Novo Testamento e a dúvida, isso é para a igreja ou é para Israel? Então essa é a grande confusão que eu diria aí que está no dispensacionalismo, entre outros, né? Então, os dispensacionalistas atribuem que foram feitas essas promessas apenas para Israel. Tá certo, gente? Então, é isso. Desculpem, é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Nós acabamos, assim, esse estudo sobre as quatro correntes de interpretação do milênio, né, do Apocalipse, que é a milenista. A milenista, nós estamos vivendo o milênio. Cristo vai voltar e tudo vai se concluir. Vai acontecer tudo de uma vez só. Quando Cristo voltar, já vai ter julgamento, não vai ter nada de reinar 1000 anos. Pós-milenista acreditam também que nós já estamos vivendo o milênio, que haverá sim, né, uma época áurea quando Cristo voltar, mas também aí já é o fechamento, né? Então, pós-milenista. Só que eles creem que não haverá uma grande tribulação, não haverá uma grande apostasia, que eles são otimistas em relação a tudo que vai acontecer, que o mundo vai ser cristianizado, portanto. Essa é a visão do pós-milenista. O pré-milenista histórico, ele caminha junto com a milenista sobre vários aspectos, mas, né, ele tem uma visão também de que haverá esse reinado, esse milênio que Jesus vai governar na Terra, por isso chama de pré-milenista. E o pré-milenista dispensacionalista, que aí sim tem até mesmo heresias na sua forma de interpretar, né? Chega às beiras da heresia muitas vezes, porque assim superdimensiona é, a obra de Deus em relação aos judeus, né? E despreza a relação com a igreja de certa maneira, né? Então acaba esfacelando a unidade que Cristo veio trazer, como nós acabamos de ler em Efésios 2, entre igreja né, os judeus e os convertidos, os novos convertidos da igreja, fazendo dos dois um só corpo,
E é para esses que Deus sempre trabalhou, né? Se você olhar no Antigo Testamento, nos Salmos, nos livros históricos, a promessa de Deus, né? Já em Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o dispensacionalismo aí, como nós vimos, ele acredita que Deus foi dando teste e o homem foi sendo reprovado. Mas não, Deus tinha um plano já lá em Abraão para abençoar todas as famílias da terra, né? Então, tudo está dentro do plano de Deus. É assim que nós enxergamos. Mas, infelizmente, o dispensacionalismo não crê dessa maneira. Tá bom? Então, essas são as correntes aí. Que Deus abençoe grandemente vocês, né? E que possamos, assim ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essas interpretações, né, da volta de Cristo, né? E ter a nossa própria opinião formada aí, sempre baseados nas escrituras sagradas. Isso é o mais importante. O Toninho comentou aqui, né? Pior que é verdade. Crente que não é cristão. Tem sim, Toninho. Infelizmente tem. Tem o título, né? Muita gente com título, mas precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não é crente, não. Sonhadores. Ó, o Nivaldo deu boa noite aí. Boa noite, Nivaldo. O Léo também está conosco. A igreja de hoje é um único corpo por meio de Cristo. Isso mesmo, Toninho. Nós cremos que seremos salvos, né, por Cristo, tanto judeus como gentios, né, redimidos, tanto um quanto outro serão salvos pelo sacrifício de Cristo. Então é assim que nós cremos, e quando Cristo voltar, não haverá divisões. Todos nós viveremos em um só local, né? É, não como os especialistas pensam que Israel que vai governar tudo, Jesus vai sentar lá em Israel e vai governar as demais nações. Nós seremos apenas uma nação governada, né? Não cremos dessa maneira. Todos nós viveremos para Deus e seremos governados pelo Senhor. Que Deus abençoe. Irmãos, esse assunto está encerrado por enquanto, mas se tiverem dúvidas, podem enviar as suas perguntas, né, sobre essas correntes teológicas. Mas semana que vem nós vamos entrar num assunto já falando sobre novos céus e nova terra. Né? Não, ainda não é novo céu e nova terra. Ainda vai ser sobre o juízo, se eu não me engano. Mas estamos terminando esses assuntos aí de escatologia. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela participação de cada um de vocês.